Nós vamos aprender a vencer o mal que muitas vezes está na nossa vida. E a gente precisa entender que a gente tem algumas ferramentas que Deus nos disponibiliza para que a gente possa vencer o mal. Antes de começar, tudo que nós fazemos, nós devemos colocar diante do Senhor. Porque Ele é que faz todas as coisas. Ele nos dá a capacidade, mas tudo vem dEle e é para Ele. E quando fazemos para Ele, tudo sai perfeito. Tudo sai nos mínimos detalhes, porque Ele nos ensina como devemos agir, como devemos nos portar diante de situações difíceis. Eu quero louvar a Deus em primeiro lugar, a todas que estão aqui reunidas hoje, nesse momento único dessas 7 sextas-feiras, onde nós vamos aprender a vencer o mal. E o próprio Jesus nos ensinou como vencer o mal. E cada sexta-feira nós vamos aprender algumas pérolas que vêm do alto. Não são pérolas terrenas, não é sabedoria humana, mas é uma sabedoria que ela vem de Deus. E como ela vem de Deus para as nossas vidas, então muda tudo. Eu quero louvar a Deus em primeiro lugar, porque Ele tem colocado no meu coração esse propósito da comunidade Mulheres no Secreto. Porque quando uma mulher encontra Deus no secreto, tudo ao seu redor muda. Ela muda a si mesma, ela sabe e entende quem ela é em Deus, porque nós precisamos entender quem nós somos em Deus, a nossa autoimagem e o nosso preconceito sobre nós mesmas. E a gente precisa entender que muitas vezes nós olhamos para todo mundo ao nosso redor e esquece da gente. A gente cuida de todo mundo e esquece da gente. E a gente precisa entender que para eu amar o próximo, eu preciso me amar primeiro. E quando é que eu demonstro o amor por mim mesmo? Primeiro, quando eu amo a Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Você vai aprender hoje como vencer o mal. Serão 7 sextas-feiras poderosas, onde Deus vai falar profundamente ao nosso coração. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nessa noite. E vamos falar com aquele que pode mudar nosso destino. Você crê? Se você crê, acene naquele que pode mudar o nosso destino, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa visão, como nós vemos o mundo, como nós imaginamos as coisas. Ele pode mudar tudo dentro de nós. Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a cada pessoa onde for atingir a minha voz nesse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque eu creio na tua mudança e no teu agir para as nossas vidas. Pai, o Senhor é poderoso para fazer além do que eu penso ou do que eu imagino, Senhor. E o Senhor é capaz de fazer todas as coisas conforme a tua vontade e o teu querer. Quero te apresentar cada mulher, cada pessoa que entrou agora nesse momento, nessa live, que o Senhor possa fazer um despertar para que essas mulheres tenham um encontro verdadeiro contigo. Porque ouvir outras pessoas orarem é muito bom, ouvirem pregações maravilhosas é muito bom, mas eu preciso sentir o teu toque, eu preciso saber quem é o meu Deus, a quem eu estou servindo. Então que nós venhamos ter um conhecimento do Senhor e que possa ter uma manifestação da tua graça, do teu poder, da tua glória, da tua majestade, porque aqui não haverá engano, aqui não haverá mentira, mas aqui haverá a palavra de Deus manifestada nas nossas vidas, que é a verdade. E é essa verdade que nós estamos vivendo em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus colocou uma palavra no meu coração para esse primeiro dia dessas 7 sextas-feiras que estão iniciando hoje, tá? E é o poder do silêncio. É difícil ficar calada, né? É muito difícil ficar calada, é muito difícil a gente poder fechar essa boquinha aqui, muitas vezes quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos.
É muito difícil você negar a si mesmo e ficar calada. Mas você sabia que quando nós conseguimos dominar a nossa língua, a gente consegue dominar tudo ao nosso redor. Então é um poder. Então nós vamos aprender hoje sobre o poder do silêncio. Você já resolveu alguma coisa falando demais? Ou discutindo? Ou brigando? Ou muitas vezes querendo se justificar ou se defender? Muitas vezes a gente só aumenta o problema. Por isso nós vamos aprender hoje, e a palavra de Deus, ela é um mar de conhecimento, né, gente? A gente consegue aprender muito, ela é o guia para nossas vidas, ela é o manual do ser humano. Se todo ser humano pudesse entender que essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o manual para as nossas vidas. É o manual que transforma nosso viver. E eu tenho certeza que Deus vai tocar profundamente na sua vida. E eu quero te dizer que aqui não haverá engano, nem mentira, nem falsas profecias. Aqui haverá a palavra verdadeira e fiel do nosso Deus. A palavra profética, que é a verdade, que é a própria palavra que sai da boca de Deus. Eu quero ler aqui, junto com você, em Tiago primeiro, vamos lá, em Tiago, capítulo de número 1. Na próxima sexta-feira, se você puder e tiver uma Bíblia em casa, eu até aconselho, porque a gente precisa aprender. Às vezes a gente só para ouvir os outros, ouvir o que as pessoas falam, mas a gente não faz como os irmãos de Cesareia, que eles, quando era falada alguma coisa, eles pegavam os escritos e olhavam ali se realmente o que eles estavam falando era verdade, não era heresia. Porque muitas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno? Porque não conhecem a palavra genuína, não conhecem a palavra verdadeira. E nós vamos aprender a palavra do Senhor aqui, amém? Então, em capítulo 1 de Tiago, no versículo 19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus é lindo, né? A gente é que erra, irmãos, por não conhecer as santas escrituras e nem o poder do nosso Deus. Por isso que a gente erra, a gente é cabeça dura. Quantas vezes eu errei por falar demais? Muitas vezes contar meus sonhos, meus segredos para pessoas que nem se importavam comigo. E eu quero te ensinar hoje o poder do silêncio. Nesses 7 dias você vai se controlar. Você vai ficar calada. É difícil, pastor? É muito difícil. Eu sei que é difícil, mas respira fundo, você vai conseguir. Peça ajuda a Deus. Sua vida vai começar a transformar. Eu creio que no mundo espiritual o mal vai ser vencido a partir do momento que você tiver esse controle de dominar essa língua aqui. E olha o que Tiago diz aqui. Eita, glória a Deus. Seja pronto para ouvir. Ouvir. Nós temos 2 ouvidos. Deus é tão perfeito que nos deu 2 ouvidos e uma boca. O que isso quer dizer? Para a gente ouvir mais e falar menos. Porque aquele que fala demais, muitas vezes acaba sendo tolo ou tola. E a gente precisa aprender dessa sabedoria que vem do alto. Então, nesse dia, esse primeiro dia das nossas 7 sextas-feiras poderosas, que você aprenda a ouvir mais. Diga comigo, eu vou aprender a ouvir mais. Coloque aí nos comentários, você que chegou agora, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que aqui você vai receber pérolas que vêm da parte de Deus, tá? Não é da pastora Kelly, eu não sou nada. Mas Ele é poderoso, a palavra dele é poderosa, a palavra dele muda, a palavra dele transforma, é a palavra dele que edifica. E eu tenho certeza que você vai ser edificada nessa noite. O tema é o poder do silêncio.
E isso serve para mim, serve para você, gente, porque é muito difícil ficar calada. É muito. Mas aqui o Senhor fala para nós que nós temos que ser pronto para ouvir. Se alguém quer falar alguma coisa, esteja pronto para ouvir essa pessoa. E está dizendo aqui, tardio para falar. Tem gente que é tão precipitado no falar que acaba perdendo a bênção. Deus está vindo com a bandeja na mão, o anjo está querendo entregar uma bênção, uma vitória, e a gente acaba falando e o anjo recua. Por quê? Porque falamos demais. E a gente precisa ter essa sabedoria de ficar em silêncio. Esses 7 dias você faz um desafio com você mesmo. Você, se alguém pisar no seu pé, você caladinha. Se o marido perturbar, caladinha. Nós vamos nos concentrar no poder do silêncio. E sabe para quem nós vamos falar? Para o Senhor. Eu quero que você vai fazer uma tarefa. Eu quero que você pegue uma folha e você vai anotar algumas coisas que você quer que você mude, ou que ele mude no seu casamento, ou o seu filho mude, alguém que você quer que mude, que está te incomodando, algo que está te entristecendo, algo que você não acha que está bom, principalmente diante de Deus. Você vai fazer essa lista primeiro de você, o que você quer que Deus mude em você. Coloque lá em primeiro na lista lá, que eu tenho domínio próprio na minha língua, coloca lá. Porque nós vamos aprender a ficar caladas e falar somente com aquele que pode fazer todas as coisas, que é Jesus na nossa vida. A gente precisa aprender isso, que é Ele que faz todas as coisas na nossa vida. Não sou eu, não é você, é Ele. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai, quebrar a cabeça. E eu tô cansada de quebrar a cabeça. Quando o Senhor Jesus nos ensina, aleluia, que tenhamos que ser tardio no falar. E olha o que Tiago fala mais aqui para nós. Vamos lá, em Tiago capítulo 1, vamos ler agora o versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Meu Deus, isso aqui é tão forte, isso aqui é tão poderoso, que está nos ensinando o quê? Tem pessoas que são muito religiosas, mas quando acontece alguma coisa ao seu redor, o que ela fala, ela já perdeu tudo. Tem pessoas que ficam o dia todinho de jejum orando, mas aí o diabo usa alguém e essa pessoa fala alguma coisa, perdeu a bênção. Não controlou a língua, e a religião desse é vã. Olha o poder que tem na nossa língua, tanto de amaldiçoar alguém, como de abençoar alguém, quanto amaldiçoar nós mesmos, ou abençoarmos a nós mesmos. Nós precisamos entender o poder que tem na nossa língua. Eu quero que você peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar, para nos ajudar a gente controlar essa língua que muitas vezes fala tantas coisas ruins até sobre nós mesmos, sobre o dinheiro que ganhamos, sobre a vida que vivemos, e o diabo fica aplaudindo, o mal fica aplaudindo quando você fala demais. Então eu quero que a partir de hoje você possa controlar a tua língua. Porque nessas 7 sextas-feiras poderosas, não adianta eu orar, não adianta eu jejuar se eu não controlar a minha língua. Eu posso perder tudo através da minha língua. Quantas pessoas morreram por causa que falaram uma palavra? Nós temos que entender que o mundo foi feito e criado através do poder da palavra. A palavra, ela tem um poder tão tremendo. Se a gente entendesse isso, louvado seja o nome do Senhor, a gente venceria muitas batalhas e a gente venceria o mal. Então eu estou te ensinando, presta atenção, eu estou te ensinando hoje uma arma poderosa, que é o poder do silêncio.
O poder do silêncio. Aprenda a ficar calado no teu trabalho se você escutou algo. Não faça fofoquinhas, porque é isso que o inimigo quer, para te queimar aonde você está, para te queimar no teu trabalho, no teu serviço. Se alguém te injuriou, falou mal de você, fique calado. Você vai resolver o quê? A gente vai resolver o quê? Vamos para os pés do Senhor e diz: Senhor, olha, fulano, ciclana, beltrana falou mal de mim. Senhor, que o Senhor possa libertar essa pessoa e que o Senhor possa me justificar e me honrar diante dos homens. A Bíblia do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é justa e ela consegue discernir, aleluia, tudo que há no coração do homem. Então, o que nós estamos aprendendo aqui, eu já estou finalizando. O poder do silêncio, seja tardio no falar. Refreie a sua língua, porque você já perdeu muito falando demais. A gente não ganha falando muito. A sabedoria vem em dominar essa língua aqui, ó. Esse é um poder tão grande, tão glorioso. Se a gente entender, a gente vai vencer o mal. Porque muitas vezes o diabo quer que a gente fale, quer que a gente perca a bênção. O mal quer que você fale, que você amaldiçoe, que você brigue, que você xingue, que você faça o que quiser fazer e o que vem na sua língua que você fale. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós, eu e vocês, nós vamos controlar nossa língua e vamos saber que o silêncio, ele fala mais do que 1000 palavras. Aleluia. Ele foi, olha lá, ó, Jesus, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda que não abriu a sua boca. Você já imaginou sendo levado para a morte? Ele não reclamou, ele não murmurou. Ele ficou calado como ovelha muda, sabe por quê? Porque ele sabe quem defendia ele sabe de quem vinha a vitória dele, é do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a vitória, ela vem dele para as nossas vidas, e a gente vai vencer o mal, ó. O poder do silêncio. Seja sábia, vamos ser sábias, e olha, nem que você morda a sua língua, nem que doa, mas esses 7 dias, até a próxima sexta-feira, primeiro, você vai fazer uma lista em tudo que você quer que Deus mude a sua vida. Segundo, seja tardio no falar. Terceiro, refreie a sua língua. Nesses 7 dias, você vai fazer um desafio com você mesmo. O diabo vai te atentar, tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai usar pessoas próximas a você, pessoas que você ama, mas você respira fundo e fica em silêncio e conta até 10, porque o nosso cérebro, se você contar até 10, a neurociência explica, o sistema límbico, o reptiliano, que controla o sistema límbico, quando você respira e conta até 10, ele consegue controlar as suas emoções. Você vai fazer isso? Diga um glória a Deus. Você vai fazer isso? Diga um glória a Deus. Você vai fazer isso? Diga um glória a Deus. Refreie a sua língua esses 7 dias. Isso é uma arma poderosa que muitas vezes o mal não quer que você saiba. A Bíblia diz que nós temos que ser tardio no falar, refrear a língua. Aquele que cuida ser religioso e não refreia a língua, a sua religião é vã. Então, meu amigo, esquece. Esquece se você é religioso e não freia a tua língua. Nós temos que frear a nossa língua. Nós temos que fazer valer a pena o que nós pregamos, o que nós profetizamos e o que nós falamos. Por isso, na próxima sexta-feira eu te espero aqui, com mais uma arma que eu vou ensinar para vocês, de como vencer o mal. Ei, silêncio nessa semana, silêncio. Não importa o que vão falar, não importa se vão discutir, vão xingar, vão te humilhar. Lembre que os humilhados serão
exaltados, vençam o mal através dessa porta que é a nossa boca, que é a língua. Use a língua para abençoar e não para amaldiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no nosso Instagram tem um link, Mulheres no Secreto. Quando a mulher encontra Deus no secreto, tudo ao seu redor muda. Se você quer mudança na sua vida, mudança ao seu redor, na sua casa, na sua família, participe dessa comunidade acolhedora. Aqui você terá uma voz, mas uma voz que proclama a salvação e o nome do Senhor dos Exércitos. Um abraço a todos vocês que entraram. Que Deus possa abençoar a sua vida. E silêncio. 7 dias em silêncio. Um grande abraço para todos vocês e que a paz do nosso Deus, aleluia, esteja sobre as nossas vidas. E não escute qualquer coisa. E nem fale qualquer coisa. Seja sábia, seja sábio no nome do Senhor.